gravando, tá? Ele já está gravando, vou compartilhar e nós damos continuidade da nossa aula. Pessoal, então a gente continuando, né, as discussões, a gente viu quem são os contribuintes obrigatórios, vimos que há possibilidade de ter contribuinte facultativo, é aquela pessoa que não exerce uma atividade com fins econômicos. Nós vimos também que os mesmos que são contribuintes obrigatórios, eles são segurados obrigatórios, e uma vez que o segurado facultativo ele contribuindo, ele passa a ser segurado também. Tá? Quando a gente estava conversando há pouco sobre os contribuintes obrigatórios, nós vimos que o segurado especial, tá? É aquela pessoa que trabalha no campo em regime de economia familiar, tá? Agora, eu só vou pedir para a Vani desligar o microfone. Tá? O que é regime de economia familiar? Eu não sei se alguém de vocês tem algum parente que mora para fora. O professor aqui de vocês nasceu para fora, os meus pais ainda moram para fora, tá? Nós trabalhávamos nesse regime de economia familiar, no qual todos os membros da família trabalham com um único objetivo: produzir, seja feijão, seja soja, milho, leite, gado, que eram as atividades que a gente produzia lá fora, que eram todas as atividades indispensáveis para a nossa subsistência. De onde é que a família tirava a subsistência? Da lavoura, do gado, do leite. Era a forma que a gente tinha e praticamente quem fazia a administração de todo o recurso era meu pai. Então, por isso, né, desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, eu precisava comprar alguma coisa para algum irmão, era o recurso de todos, era o trabalho de todos, né? E exercido, né, em condições de mútua dependência e colaboração. Todos trabalham, todos têm um único objetivo, sem a utilização de empregados permanentes. Depois a gente vai ver que é possível a utilização de empregados até 120 dias ano civil, tá? Então, 120 dias anos, tu pode ter empregado, mas lá fora eu lembro que meu pai tinha muito peão, o safrista, aquela pessoa que vinha, né, a apenas trabalhar, e até trabalhava por dia na época de safra, principalmente, tá? Então, por isso, economia familiar, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tá. Uma outra questão importante, tá? Eu até vejo que alguns colegas aí da turma exercem mais de uma atividade remunerada, tá? Trabalham, tem uma atividade numa empresa e outra atividade em outra empresa. Eu, por exemplo, eu tenho uma atividade ali na faculdade Senec e uma outra atividade, são dois vínculos na faculdade FTEC lá de Novo Hamburgo. Então, eu tenho duas atividades, ou seja, eu sou filiado obrigatório nas duas atividades. Por exemplo, você tem contrato como empregado advogado numa empresa e contrato como empregado numa outra empresa, você precisa ser filiado obrigatório nas duas empresas, ou seja, você vai contribuir nas duas empresas. E daí você pode me perguntar assim, tá, mas professor, aquele que recebe remuneração e que acaba contribuindo acima do teto, o que pode fazer? Você só informa para uma das empresas que na outra você recolhe sobre o teto, na outra empresa não precisa fazer o desconto do INSS. Tá? Então, entenderam, gente? Quem exerce duas atividades, nas duas atividades precisa descontar o INSS, nas duas atividades precisa ser filiado obrigatório, tá? Uma outra questão, e o aposentado, ali o termo que está escrito aposentador, leiam a um eixo material aposentado,
do regime geral de previdência social. Vamos dizer, o professor Odir é aposentado, continua trabalhando. O que vai acontecer? Eu continuo sendo um segurado obrigatório. E a gente vê, e vem muitas pessoas no escritório, porque receberam cartas daqui, de acolá, que ele pode entrar com uma ação para receber esse INSS de volta. Não, gente. Isto é só uma forma de tirar dinheiro das pessoas, de captar cliente para uma atividade que não vai trazer resultado positivo, tá? E eu já vi isso, vários escritórios anunciando, fazendo, ou seja, é algo que, do ponto de vista ético, extremamente questionável, porque a lei que determina, então, se a lei que determina, a gente chega no STJ ou no tribunal, se algum juiz conceder alguma decisão favorável, não se mantém esse tipo de decisão. Tá? Não tem como manter. Então, o aposentado que continua trabalhando ou exercendo atividade remunerada, tá? Ele é segurado obrigatório e continua contribuindo. Tá? Mas daí, se ele fica doente, ele vai ter direito do auxílio-doença? Eu vi que a Marta fez. Tá? Não. No meu caso, eu me acidentei, não. Eu tive que fazer uma cirurgia no braço, eu acabei não recebendo somente a diferença por parte da empresa e a contribuição de aposentadoria do INSS. Exatamente, tá? Se você é aposentado, você já tem um benefício, você não tem direito a outro, tá? Então, você é contribuinte obrigatório, e essa que é a discussão que a doutrina previdenciária faz. Mas vem cá, se eu continuo contribuindo, por que eu não sou, eu não tenho direito a determinados benefícios? Essa é a discussão que se faz, tá? E por isso tem muitos processos, se vocês olharem ali na jurisprudência, muito processo de gente buscando a devolução deste valor e até a gente vai encontrar uma ou outra decisão isolada de juiz, mas no tribunal eu não vejo, eu pelo menos não tenho conhecimento de alguma situação favorável. Tá? Mas é baseado em que essa arrecadação, se a pessoa não tem a contrapartida quando ela precisa, então, professor? É a questão do financiamento, a colaboração da sociedade para financiar a Seguridade Social. É com esse objetivo. Tá? Ou seja, você já foi beneficiado, mas você continua trabalhando porque a tua categoria de segurado obrigatório não foi modificada. Tá? Porque você pode estar aposentado, que é o caso do Daelton, eu estou usando o exemplo porque ele que se apresentou e apontou esta situação. O Daelton está aposentado, recebe a aposentadoria e continua trabalhando. Não é impedido que o Daelton continue a trabalhar. Então, por isso que ele continua sendo segurado obrigatório. Sim, eu entendi. Ok. Mais alguém tem pergunta? O dirigente sindical, durante o exercício do mandato dele, tá? Ele continua com o mesmo enquadramento anterior, ou seja, ele continua como segurado obrigatório. Ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal também é filiado obrigatório, tá? Então, este pessoal todo, gente, eles vão recolher da mesma forma como os demais trabalhadores, tá? Eu vi que alguém tinha alguma pergunta, deixa eu tentar ver aqui a pergunta. Victória, isso vale mesmo se as doenças forem diferentes? Sim, Victória, independe, por exemplo, que a pessoa
né, por exemplo, um contribuinte individual se machuque por um problema no pulso e recebe benefício por isso, mas acaba sendo diagnosticado por depressão, tá? Essa pessoa não pode receber benefício sobre a doença depressão, mas do pulso, não. Isso não existe duas situações, tá? Normalmente, tá? Ela pode ter os dois problemas de saúde, mas a pessoa tem algumas situações que quando a pessoa ela vai para a perícia judicial, o perito identifica que ela tem aquele problema, mas ela tem um outro problema mais grave e que ela deveria passar por outro problema. Um exemplo, a médica do trabalho identificou que a pessoa, né, os problemas da pessoa eram mais graves, vinculados à questão de depressão, do que os problemas de coluna, outros problemas que ela tinha, tá? Então, ela sugeriu que ela passasse por avaliação de psiquiatra, que era mais condizente aos problemas que ela estava apresentando naquele momento, pelos indícios, pelas situações que a pessoa apresentou no momento da perícia. Foi para o perito psiquiatra e o perito psiquiatra afastou essa pessoa por 1 ano, tá? Então, isso é comum. Agora, duas doenças, ou é uma ou outra, tá, gente? Até porque teve uma situação inédita ali no ano passado, que a pessoa ela se machucou, caiu, tá? Teve fratura no rosto, tá? E depois, durante que ela estava aguardando, até eu acho que 2 ou 3 dias antes da perícia judicial, ela teve um AVC, ficou toda paralisada, tá? E o perito disse o seguinte: não, mas não é este o problema, tá? Que eu tinha que avaliar, eu não posso avaliar uma outra situação, tá? E ele até disse na perícia que a pessoa tinha chegado de cadeira de rodas, que não podia caminhar, mas em relação ao problema do rosto, né, a fratura já estava consolidada, né? Daí o que a gente teve que fazer? E daí ele disse que a pessoa estava apta para o problema de saúde no rosto. E a gente teve que entrar com uma situação no tribunal, tá? Para que fosse feita uma outra perícia, tá? Justamente que a pessoa estava com problema, tanto que a pessoa foi aposentada por invalidez. Tá? Foi aposentada por invalidez, tá, gente? Mas o perito disse que o problema que tinha chegado a ele, que ele era especialista, a pessoa estava boa, não tinha incapacidade, tá? Então, observem que às vezes a gente tem algumas loucuras também, tá? Então, por isso aqui, Victória, tá? A pessoa, se ela tem um problema, você, no meio do caminho, você precisa apontar que a outra situação está agravando, tá? Mas, normalmente, quando você já distribui a ação de auxílio-doença, você já tem que pedir a especialidade da perícia, tá? Se é traumatologia, se é psiquiatria, tá? A gente já tem que pedir a cardiologista, né? Então, a gente já tem que pedir a especialidade. Eu não sei, tu pode responder aqui, né, se a gente conseguiu sanar a tua dúvida. Ok, então tá. Um outro conceito aqui importante que a gente está, definições, né? O que é empresa, né, gente? Empresa, vocês devem ter estudado isso em direito empresarial, e tem mais, né, de um direito empresarial, né, no curso, tá? É a firma individual ou sociedade que assume os riscos da atividade econômica, tanto no campo como na cidade, com fins lucrativos ou não, né? Por exemplo, tem a faculdade Senec, ela não tem fins lucrativos, porque ela
pertence a uma mantenedora, né, que é filantrópica, que é escolas da comunidade, né? Então, por isso que ela não tem fins lucrativos, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Então, nós estamos falando de empresa, tá? E empregador doméstico é todo aquele, né, toda pessoa ou família que admite alguém, né, sem uma finalidade lucrativa como empregado doméstico, né? Então, pode ser o motorista, que é o motorista da família, e aquelas pessoas, né, que exercem a atividade no âmbito doméstico. Alguma pergunta, pessoal? Aqui, agora, nós voltamos. Me ouvindo, Recanara? Pode falar, Joicinara, estamos te ouvindo bem. Professor, o módulo de hoje ainda continua 5 e 6 ou trocou? Ele está ali com a data da aula. Este material aqui eu estou abrindo... Eu cheguei um pouquinho depois. Tá? Este material é o material que está no portal. Eu abri do portal ele, tá? É da aula de hoje, que está com a data de hoje, tá? Das datas anteriores, do 6 era da semana passada. Aliás, este acho que é o 6. A aula 7, é aula 7, 2 de abril, ó, tá aqui em cima, ó. Tá? Aula 7, 2 de abril. A aula 6 foi da semana passada. O retorno, para mim, tá muito ruim. Eu estou gravando, tá? Eu estou gravando a aula, daí depois você pode acessar a gravação ali na aula, daí, tá? Se caso alguma coisa você não conseguir ouvir, tá bem? Ok. Tá? Aqui a gente tem caracterização do segurado especial. É que na minha plataforma aqui, eu tenho o estudo das aulas 5 e 6 ali. É o que aparece para mim hoje. Tá, é só dar um F5, por favor. Dando um F5 vai atualizar. Não estou conseguindo ouvir. Tá. Depois eu assisto. Sem problemas, depois tu olha, tá? Acompanha por aqui e tu enxerga, né, toda a situação. Quem é o segurado, as características do segurado especial, tá? Então, a gente viu que é aquela pessoa que trabalha no campo, tá? Em regime de economia familiar, tá? Que todos trabalham em regime cooperativo, assim, né, na cooperação para o grupo familiar, tá? Hoje, e a Lei 8.212 e Lei 8.213 diziam o seguinte, que o cônjuge, o companheiro e os filhos maiores de 16 anos, eles efetivamente precisam participar, tá? Das atividades lá do grupo familiar, no trabalho do campo, tá? Então, é isso que a lei ela exige. Tanto que, quando a gente vai fazer uma justificativa administrativa, o que é uma justificativa administrativa? É quando que o ODIR ele quer usar o período de 1984 até 1994 como segurado especial. Tá? Eu estou dando um exemplo real, que é a minha situação. Tá? Então, lá na justificativa, se o INSS não aceitar toda a documentação que eu juntar lá, eu vou ter que levar testemunhas. E as pessoas vão perguntar o seguinte, tá? O ODIR trabalhava efetivamente na lavoura? As testemunhas vão ter que dizer, sim, vocês viam ele trabalhando? Sim, elas vão ter que confirmar, tá? E vão fazer outras perguntas também, né, que caracteriza se a pessoa conhece a situação lá da família, mas as pessoas precisam afirmar efetivamente que eu trabalhava como agricultor, tá? O grupo familiar, para ser segurado especial, ele pode contratar empregados por prazo máximo de 120 dias, não pode ultrapassar
deste período no ano civil, tá? O segurado especial, ele não pode exercer outra atividade no momento que ele passa a exercer outra atividade remunerada. Ele deixa de ser segurado especial, tá? Continuam sendo segurados especiais. Quem recebe benefício de pensão por morte? Por exemplo, o agricultor ou agricultora que teve o seu companheiro ou o seu cônjuge falecido vai receber pensão por morte, tá? Mas ela continua sendo segurada especial. Quando chegar aos 55 anos, ser mulher, e 60 anos ser homem, pode buscar aposentadoria e estar recebendo também a pensão por morte, tá? Como o auxílio reclusão, eu coloquei duas, né? O auxílio doença também, tá, gente? Quem recebe o acidente, tá? Auxílio acidente também, tá? E também quem continua recebendo benefício de previdência complementar, tá? Então, benefício de previdência complementar, nós em algum momento vamos estudar, quem faz parte da OAB, nós temos uma previdência complementar organizada pela OAB, tá? Na condição de professor de estabelecimento privado, o nosso sindicato também tem um plano de previdência, por sinal, muito bem administrado, muito bom, plano de previdência privado. Eu estou vinculado a este plano desde o ano de 2014, tá? Do sindicato. Eu também tenho a vinculação com o plano de previdência da OAB, tá? Então, você, na condição de agricultor, se recebesse benefício de previdência complementar, não seria excluído, tá? A atividade remunerada inferior a 120 dias no ano civil, tá? Então, isso, você tem que cuidar esses detalhes, porque às vezes o juiz não olha esse aspecto, tá? O INSS não olha que naquele ano a pessoa trabalhou menos de 120 dias e aquilo naquele ano deve ser considerado. Por exemplo, a pessoa veio na cidade e começou a trabalhar lá em novembro, quer dizer, todo o ano anterior, todo o período anterior deve ser considerado como segurado especial, tá? Se a pessoa exerceu, né, faz parte da diretoria do sindicato, né, dos trabalhadores do campo também, continua sendo segurado especial. O exercício de mandato de vereador, a pessoa que exerce a atividade artesanal ou a atividade artística, cuja remuneração é inferior ao salário mínimo mensal, essas pessoas continuam sendo segurados especiais. Dá para incluir, ele está falando em atividades rurais, mas a família que tem um bolicho, um armazém, poderia ser incluído nessa condição, segurado especial? Não, porque ela tem um negócio, porque o bolicho, se é empresa, provavelmente essa pessoa, daí a gente teria que ver se ela tem a empresa registrada ou não. O que tem em algumas situações? Eu vou dar exemplo do meu tio, tá? Ele tinha lá fora aquilo que a gente chama bodega, tá? E esse termo que eu estou usando com vocês, em inúmeras justificativas administrativas, os funcionários que fazem as perguntas, a inquirição lá, eles falam, tem algum mini mercado ali, tinha algum mini mercado lá próximo? Eu digo, por gentileza, você pergunta se tinha alguma bodega, que daí as pessoas compreendem lá fora. Tá? Se não é empresa registrada, que muitos não têm, consegue provar. Agora, se tem empresa, se foi proprietário de empresa, mini mercado, né? Porque às vezes tem pessoal em pequenas vilas e daí eles registram, é o mini mercado, daí essa pessoa ela que não tem um fim. Por exemplo, eu tenho uma empresa lá
mas eu uso e vou produzir salame, né? A carne do porco que eu produzo, vou produzir salame. Ou eu faço chemia, né, das frutas daí então eu tenho uma agroindústria, tá? Se eu tenho uma agroindústria, eu continuo sendo segurado especial. Agora, se eu tenho um mini mercado registrado, que é uma empresa, ele passa a ser empresário. Ok. Tá? Olha aqui, ó, aqui tá a explicação da tua dúvida, né? Então, por exemplo, deixa de ser segurado especial a contar do primeiro dia em que se enquadrar em outra categoria obrigatória, tá? Como empregado, como contribuinte individual, né? Trabalhador avulso, todas aquelas situações que nós vimos anteriormente, deixa de ser segurado, tá? Então, a pessoa ela torna-se segurado obrigatório em outro regime previdenciário. Por exemplo, eu trabalho lá no campo, fiz o concurso para a Brigada Militar, né? Saio lá do campo e passo a ser policial. O Alan aconteceu isso, né? Então trabalhava lá no campo, fez o curso da Brigada Militar, passou a ser brigadiano. Ele pertence a um regime próprio de previdência social, que é dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesta situação, tá, a pessoa deixa de ser segurado especial também. Tá? Quem participa de sociedade empresária ou outro modelo societário, exceto se tiver ligado ao âmbito agrícola ou microempresa, de acordo com a Lei 123, mas com características voltadas, como eu falei, à agroindústria, tá? Do contrário, deixa de ser segurado obrigatório. Aliás, segurado especial, tá? Mais alguma dúvida aqui, gente? Daí agora, se a gente for olhar quais são os regimes de previdência social que nós temos, tá? Nós vamos lá no artigo 9º da Lei 8.213, tá? Então, é o regime geral de previdência social e a gente tem o regime facultativo complementar de previdência social, tá? Então, nós vamos estudar aqui o regime geral, tá? O regime facultativo, tá? É para quem, né, contrata regimes de previdência privada e principalmente os funcionários públicos que eles, a partir de 2013, eles não recebem mais. Quem ingressou no serviço público depois de 2013, ele não vai mais receber a aposentadoria integral se ele não participar, né, do regime facultativo complementar de previdência social. Tá? No artigo 10, também a gente tá quem é segurado e quem é dependente. Tá? Por exemplo, eu estou trabalhando para a Faculdade Senec, eu tenho o vínculo direto, então eu sou segurado. A minha esposa, tá? A minha esposa é dependente, o meu filho é meu dependente, tá? Se caso eu vir a falecer, eles que vão receber a pensão por morte, porque eles são meus dependentes. Tem meus pais também, que são meus dependentes, que nós já vamos ver. Meus pais são também meus dependentes, mas como eu tenho, no caso, filho, esposa e filhos, eles estão na primeira classe, acabam excluindo meus pais, e na terceira classe eu tenho os meus irmãos. Tá? Os meus irmãos, daí a gente vai ver a questão da dependência presumida, são só os da primeira classe. Esposa, esposo, companheira, companheiro, tá? E filhos são
dependentes, a dependência é presumida. Já pais e irmãos precisam provar, né, que dependiam do segurado, tá? E é isso que a gente passa a ver agora, tá? Aliás, depois, porque antes a gente vai ver a questão aqui da qualidade de segurado. Pessoal, eu até vou fazer o seguinte, eu vou um pouquinho adiante para falar essa questão dos dependentes, porque depois aqui a qualidade de segurado vai ser no próximo bloco, tá? No próximo bloco, e que daí esse é um tema muito importante. Gente, esse é um critério que para qualquer benefício, se eu não entender e eu não souber avaliar se a pessoa tem qualidade ou não de segurado, eu só perco tempo, tá? Então, este é um critério decisivo para se buscar qualquer benefício, para ir bater na porta da justiça se o INSS indeferiu essa situação. E é bem importante a gente analisar isso. Então, eu vou um pouquinho mais adiante e depois eu volto para cá, tá? Tararará. Nós vamos aqui dos dependentes. Como eu falei lá dos dependentes, ó, quem são os dependentes, tá? Olhem ali. Na primeira classe, quem fez direito sucessório, lembra da primeira classe, segunda classe, terceira? Aqui é um pouquinho diferente, mas muito parecido com o que a gente viu lá no direito sucessório. Então, quem são os dependentes de primeira classe, né? Por exemplo, a pessoa vem a falecer, quem são os primeiros a receber o benefício de pensão por morte? Cônjuge, né? Ou companheiro ou companheira, o filho não emancipado até 21 anos, tá? Então, até 21 anos pode receber a pensão por morte, ou aquela pessoa que tem algum problema de ordem intelectual ou mental, ou deficiência grave, que pode continuar receber para a vida toda, uma vez provada essa incapacidade da pessoa, tá? Então, esses dependentes aqui da primeira classe, eles todos eles, né, esses dependentes, eles têm a sua dependência presumida, tá? Não há necessidade de provar que dependia economicamente da pessoa, embora, às vezes, o juiz pergunta se a pessoa dependia, tá? E eu lembro quando que eu fui fazer uma audiência, ela era professora lá da Universidade de Caxias do Sul, e o companheiro faleceu, tá? E daí, quando que eu perguntei para ela, ó, o juiz vai te perguntar o seguinte, se você dependia economicamente dele. Ela, mas eu nunca dependi dele, eu sou professora universitária, psicóloga, né? Eu digo, não, você vai dizer que os dois somavam os seus ganhos para a manutenção do lar e a manutenção da qualidade de vida. Porque se você disser que nunca foi dependente, você não precisa receber a pensão por morte, tá? Então, mesmo que aqui a dependência seja presumida, você precisa orientar, cuidar, ver o que os clientes vão falar em relação a essa situação, tá? Os pais, tá? Quando é que os pais recebem? Quando a pessoa não é casada, quando a pessoa não é casada, tá? Não vive em união estável. Tem alguém com o microfone ligado? A pessoa quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Jordana. Fala, Jordana. Dentro ainda da questão do cônjuge dos filhos, esse benefício ele está ligado ao cônjuge e aos filhos, ou ele está ligado ao cônjuge e não liga aos filhos? Por que eu pergunto? Porque às vezes acontece da pessoa te perguntar que ela quer contrair um novo matrimônio. E aí tem esse benefício por morte, por viuvez, e aí a pessoa não sabe se casando vai perder ou não esse benefício. Por isso que eu pergunto, ele está ligado à viúva ou está ligado aos filhos? Ou são separados? Os filhos menores, tá?
o benefício, num primeiro momento, a origem do benefício está ligada à pessoa que faleceu, seja ele o esposo, seja a esposa, o companheiro ou companheira, tá? Então, o que que acontece? O benefício e o valor do benefício está vinculado ao salário, contribuição da pessoa que faleceu, tá? Segunda situação, nós estamos com menos de 1 minuto, não sei se eu vou conseguir finalizar a explicação, tá? Os filhos menores vão receber até 21 anos. 21 anos cessa, corta o benefício, tá? O companheiro, ou a companheira e mais o cônjuge, eles vão receber de acordo com alguns critérios que ali adiante nós vamos estudar, tá? Depende da idade, do tempo de casamento, tá? Do tempo de contribuição da pessoa que faleceu. Nós vamos estudar isso ali adiante, tá? Então, eu vou terminar por aqui, não sei se a Jordana compreendeu, porque agora logo vai cair, eu vou ter que fazer a gravação e assim que terminar, concluir a gravação, gente, então a gente vai fazer uns 5 minutos de intervalo para concluir a gravação.